livramento dos santos. Primeiros Escritos, capítulo 69. Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam, com solene alegria, os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado de seu curso natural. Os rios deixavam de correr. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Havia, porém, um lugar claro, de uma glória fixa, donde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. O céu abria-se e fechava-se, e estava em comoção. As montanhas tremiam como uma vara ao vento, e lançavam por todos os lados pedras irregulares. O mar fervia como uma panela, e lançava pedra sobre a terra. E, falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença e então o silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras, enquanto elas vinham da boca de Jeová, e ressoavam pela terra, como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam: Glória! Aleluia! Seus rostos iluminavam-se com a glória de Deus, e resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E, quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Viu o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo, e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podiam compreender as palavras da voz de Deus. Logo apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual se sentava o Filho do Homem. A princípio, quando apareceu à distância, essa nuvem parecia muito pequena. O anjo disse que ela era o sinal do Filho do Homem. Ao aproximar-se mais da terra, pudemos ver a excelente glória e majestade de Jesus, enquanto saía para vencer. Um séquito de santos anjos, com coroas brilhantes, resplandecentes, sobre as cabeças, acompanhava-o em seu trajeto. Nenhuma linguagem pode descrever a glória daquela cena. A nuvem viva, de majestade e glória insuperável, aproximar-se ainda mais e pudemos contemplar claramente a adorável pessoa de Jesus. Não trazia ele uma coroa de espinhos, mas coroa de glória repousava sobre sua santa fronte. Sobre sua veste coxa estava escrito um nome:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seu rosto era tão brilhante como o sol do meio-dia. Seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés tinham a aparência do latão reluzente. Sua voz soava como muitos instrumentos musicais. A terra tremia diante dele, os céus se afastavam como um pergaminho quando se enrola, e toda a montanha e ilha se movia de seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15, 17. Aqueles que pouco tempo antes queriam destruir da terra os fiéis filhos de Deus, testemunham agora a glória de Deus que sobre eles repousa. E, por entre todo o seu terror, ouvem as vozes dos santos em alegres acordes, dizendo: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. A terra agita-se poderosamente quando a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem o sono da morte. Eles respondem à chamada e saem revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 54 e 55. Então os santos vivos e os ressuscitados erguem suas vozes em uma aclamação de vitória, longa e arrebatadora. Aqueles corpos que haviam descido à sepultura, levando os sinais da enfermidade e morte, surgem com saúde e vigor imortais. Os santos vivos são transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados. E juntos encontram seu Senhor nos ares. Oh, que reunião gloriosa! Amigos que a morte havia separado são reunidos, para nunca mais se separarem. Em cada lado do carro de nuvem havia asas, e debaixo dele rodas vivas. E, movendo-se o carro para cima, as rodas clamavam: Santo, e as asas, movendo-se, clamavam: Santo, e a multidão de anjos em redor da nuvem clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 4, 8. E os santos na nuvem clamavam: Glória! Aleluia! E o carro movia-se para cima, em direção à santa cidade. Antes de entrar na cidade, os santos foram dispostos em um quadrado perfeito, com Jesus no centro. Estava ele de pé, com a cabeça e ombros acima dos santos, e acima dos anjos. Sua forma majestosa e o adorável rosto podiam ser vistos por todos no quadrado.